Bom, vamos nós, então, hoje aqui com esse nosso texto. O texto é Transsexualidades e Mudanças Discursivas, o texto do Sacarelli. Porque isso já foi a alteração da programação que a Yasmine mandou para vocês, tá? Por falar nisso, o texto é um texto, eu diria assim, que o autor não nos escute, fraco. Né? Que, assim, diz o arroz com feijão e, assim, não muito bem dito, diga-se de passagem, né? Então, não é um texto bom. Mas o autor é muito bom, mas esse texto dele não é. Agora, como o nosso objetivo aqui não é propriamente um grupo de estudos dos textos, é um grupo de estudo do tema, né? A gente usa os textos para suscitar os nossos debates e as nossas questões. Tá? Então, é como eu disse, ele é um texto assim, muito básico, que diz o beabá de uma coisa que, na verdade, nós até já falamos, mas vocês, por favor, fiquem à vontade também para se interrogar. Eu vou comentando aqui os pontos que eu acho do texto que suscitam algum debate, né? E a primeira coisa que ele fala, que também, como eu disse, é uma coisa que nós já, não sei se esse semestre, mas em semestres anteriores nós já comentamos, tudo que ele falou aqui a gente já passou por isso, né? Mas não custa nada passar de novo de outra maneira. Uma das coisas que ele comenta é exatamente esse estranhamento, ele faz referência, inclusive, ao estranho do Freud, né? E é um texto de Freud, não sei se todos conhecem, que tem várias traduções, tem o sinistro, o estranho, e a última tradução é o infamiliar. Ele tem nas obras completas e tem publicado à parte. Né? Tem essa última tradução do infamiliar, ele é uma publicação à parte, uma nova tradução. A tese fundamental do Freud nesse texto, recomendo que leu, não é um texto grande, né? É um texto pequeno, não me lembro mais, mas não é um texto grande, eu acho que tem 5, 6 páginas, né? Não é maior do que isso. Onde Freud vai se referir a uma ideia a lógica dele, qual é? Ele vai tentar demonstrar que esse estranhamento que a gente sente, né? A lógica dele, com determinadas coisas, com determinados fenômenos, ele cita até o déjà vu, né, nesse texto, vocês sabem o que é o déjà vu, né? Aquele fenômeno que você passa por uma cena e você acha que reconhece aquela cena, mas reconhece de uma maneira estranha, né? Você estranha o reconhecimento da cena. Né? Obviamente que o Freud vai explicar isso pela via do retorno recalcado, né? Mas, fundamentalmente, o que importa no texto é a tese do Freud de que o estranho, na verdade, ele nos é familiar. Né? No alemão, ele faz um jogo eu não me lembro mais, faz muito tempo que eu li esse texto, não sei se vocês que leram mais recente lembram, mas ele faz um jogo com as palavras em alemão, né? O estranho, esse unheimlich, né? que é o termo em alemão, para mostrar como a origem dessa palavra tem a ver com o familiar. Ele faz uma coisa meio, né, da gênese da palavra e tal. Mas, no fim das contas, o que ele quer demonstrar é isso. É interessante porque mostra uma certa diferença entre Freud e Lacan, porque para Lacan, para Freud, esse estranho que é familiar tem a ver com o que é recalcado. Né? Com esse conteúdo recalcado que o sujeito reconhece sem saber que já conhecia. Né? E Lacan não é bem assim, né? Lacan é alguma coisa da ordem de um buraco, né? A estrutura que você estranha, algo que é da ordem do que é de fora, né? Do que o Lacan chama de uma existência. Então, não é exatamente da mesma forma, né? Mas a ideia geral de que o estranhamento ele nos é familiar, que a gente já conversou um pouco, acho que a Alice deve ter conversado com vocês sobre essa questão da abjeção, tal, né? Então,
podemos falar dessa problemática da abjeção também a partir disso, né? De que há o que nos é mais estranho pode ser pensado como sendo o que nos é mais familiar. Isso tem a ver com o inconsciente, tem a ver com a pulsão, tem a ver com o gozo, com uma série de coisas. Então, se tiverem alguma dúvida com relação a isso, me digam que a gente pode voltar. Ele está se referindo, o texto é muito freudiano, né? A leitura dele é muito freudiana. Eu não sei se ele, não me lembro se ele tem uma pegada mais lacaniana, não sei se você... Mas é um autor conhecido, né? Mas esse texto, pelo menos, ele é muito freudiano. Então, ele fala, por exemplo, do estranhamento das transexualidades como sendo um estranhamento que remonta a uma certa condição infantil, né? Dessa não definição sexual. Remontaria a isso, esse estranhamento. Né? Então, é uma leitura muito freudiana que não é propriamente equivocada. Não é, eu só vou dizer que não é unicamente por aí que a gente poderia pensar com Lacan. Né? Da bissexualidade. É claro que, não, como eu disse, não está errado, né? Quer dizer, pelo menos como eu entendo, dizer que o cara está errado é muita pretensão, não é isso. É no sentido de que eu acho que não é só a questão que remonta à bissexualidade. E a própria bissexualidade, ela diz respeito ao fato de que o sujeito ainda não tem uma sexuação, pode não ter uma sexuação. Por exemplo, numa certa dimensão do gozo. Então, porque é uma coisa que ele vai dizer mais na frente, que tanto Freud como Lacan também dizem, de que não existe essa ontologia sexual no inconsciente. Eu sou homem, eu sou mulher. Não existe isso. Lacan diz isso com todas as letras no Seminário 20, você deve lembrar, de ser homem ou ser mulher não passa de significantes. Não estamos falando de uma ontologia, de uma essência masculina ou de uma essência feminina. A psicanálise é completamente antiontológica. Oi, tudo bem? Isso é hora de você chegar? Então, a psicanálise ela é completamente antiontológica, não acredita nesse papo de essência do feminino ou essência do masculino. Não existe a coisa, não é lida dessa forma. Com Lacan, a gente vai trabalhar que existe um tipo de gozo, um gozo masculino e um gozo feminino. Mas gozo não é essência. Gozo é alguma coisa de como o corpo opera, de alguma maneira, como foi grafado esse gozo do corpo. Mas, ainda assim, esse gozo não dá ao sujeito uma essência ou uma garantia de que eu sou homem ou sou mulher. Isso não funciona assim. É claro que as identificações, de alguma maneira, permitem o sujeito se reconhecer como homem ou como mulher, e aí sim a Butler tem razão, tem a ver com esses semblantes que operam no mundo. Como é que funcionam os homens, como é que funcionam as mulheres e etc. E a questão das transexualidades faz exatamente um certo embaralho disso. Mas, enfim, aí ele fala um pouco, né, eu acho que é um dos pontos fundamentais do texto, que é essa ideia de como a sociedade ocidental fez uma patologização das sexualidades, né? Isso nos nossos primeiros encontros, não sei se vocês lembram, a gente falou aqui do Foucault, lá na História da Sexualidade, como Foucault sinaliza isso, né? A relação de subjetivação pela sexualidade que nós modernos ocidentais passamos, né? Está lá na vontade de saber, do Foucault. E, especialmente a partir do século XIX, lembrem-se que a psiquiatria surge no fim do século XVIII, e no século XIX a psiquiatria faz a sua grande classificação, que nós temos até hoje, com os DSM, CIDs e etc.
Mas lembrem-se que, no mundo moderno, o século XIX foi um século terrível. Certamente foi o século mais moralista que o mundo ocidental moderno teve. Então, as grandes classificações psiquiátricas apareceram no século XIX. Veja, se vocês pegarem, por exemplo, quando Freud vai falar nos Três Ensaios, né, ele cita os psiquiatras e os sexólogos do século XIX, o Krafft-Ebing, Ebbinghaus, esses caras que faziam, por exemplo, a classificação, o Foucault também cita isso, né? A classificação das sexualidades perversas. O que era perverso e o que não era. Né? Isso é a psiquiatria do século XIX. E lembrem-se que o critério do que era perverso e do que não era perverso era ou a procriação ou a relação genital. O que fugisse a isso era oficial, tá? Era medicina oficial, não era só moralismo. Quer dizer, era moralismo porque a medicina da época era moralista, né? Mas a medicina oficial, a psiquiatria, até hoje é moralista, né? Então, o critério para considerar perversão ou não era dessa ordem. E daí a importância dos três ensaios, não sei se vocês já leram, né? A gente já falou dele aqui, né? Falei aqui naquela aula. A importância dos três ensaios, como quando Freud, no começo do século XX, meio que desfaz essa ideia, né? Obviamente que as consequências do texto de Freud não atingem o moralismo completamente, né? Porque permanece até hoje esse papo de procriação, né? De que se não procria, me lembro que tinha um candidato à presidência, você lembra? O Fidesz, exatamente, morreu, né? Deus o tem. E ele dizia isso, que a relação anal não procriava, lembra disso? Ele dizia isso em alto e bom som no debate. Não sei se vocês lembram disso. Um negócio assim. Quer dizer, estamos no século XIX, né? Com o Fidesz. Mas é só para mostrar como os saberes também ensinavam embaixo dessas questões, né? Então, o Ceccarelli aqui faz esse comentário de como é importante a gente fazer essa despatologização. Isso vale, inclusive, para a psicanálise, porque também a psicanálise, né, por mais que o Freud tenha feito uma ultrapassagem da psiquiatria do século XIX, Freud não se guiava diretamente pela psiquiatria do século XIX, pelo contrário, né? Apesar de que, por exemplo, certos termos como psicose, perversão, neurose, etc., se mantiveram na psicanálise. Se, mantiver, se mantiveram com outra. Também se manteve na clínica psicanalítica. É lógico que a ideia da psicanálise, isso é muito radical na psicanálise, né? É que, rigorosamente, a noção de estrutura em psicanálise, ela, por isso que eu não gosto do termo psicopatologia, dei aula de psicopatologia séculos, aqui, né? Depois vim para a TTP. Mas o termo é isso, psicopatologia. Veja que, rigorosamente, né, se você for realmente considerar o que a psicanálise propõe, é que a estrutura não pode ser considerada uma patologia, mesmo as psicoses. A estrutura é uma coisa. A estrutura é como o sujeito conseguiu se constituir de uma determinada forma. É claro, mas, professor, pô, o cara pode se matar, o cara pode, por exemplo, comprometer a vida toda. É verdade. Mas isso é o que o sujeito. Rigorosamente para a psicanálise é o que o sujeito pode fazer por ele.
como ele conseguiu se constituir. É claro que a análise, uma análise, por exemplo, com as psicoses, ela busca exatamente ver o que é possível fazer para que o sujeito, essa função sujeito, não fique completamente apagada ou dissolvida. Não estou nem falando de suicídio, estou falando de uma certa dissolução, de uma certa condição do sujeito. Então, a ideia de despatologização, né, que a própria psicanálise encampa, ou deveria encampar, nem sempre a gente vai ver essa ideia sendo encampada dentro da própria psicanálise, é uma ideia fundamental. Não é só despatologizar as sexualidades, que é mais ou menos o que ele coloca aqui, né? Tem bastante sexualidade e tal. Vocês sabem que tem uma briga feia, né, com a questão das transexualidades, né? As homossexualidades, a dissertação do Alain, que já mostrou como isso aconteceu. O Alain já apresentou a dissertação dele. Foi aqui, Alain? Você apresentou também? Há um tempinho, né? Se apresentar de novo, enfim. De como, por exemplo, essa discriminação dos homossexuais nas instituições de psicanálise. Né? É a dissertação do Alain. E, obviamente, que na psicanálise também, a ideia de psicopatologia ou de estruturas também terminou produzindo esse processo de patologização, por exemplo, a consideração da homossexualidade, em determinados casos, uma perversão, a discussão que foi desfeita, né, de uma certa maneira, nos últimos anos, que é essa ideia de que a transexualidade era uma psicose, necessariamente era uma psicose. E veja bem, deixa eu só esclarecer. Muitas vezes, o sujeito fazer uma transexualidade pode ser uma forma dele organizar-se a partir de uma condição psicótica. Ele operar uma sexuação. Tá? Isso, obviamente, vai depender da situação. Mas isso não quer dizer que todo transexual seja psicótico. A tese fundamental era essa, né? De que está lá no livro do... Hã? Quem? Não, não, é o Melman, não. Aquele livro As Transsexualidades, famosa também, do Benoit? Não. Bom, é um livro famoso, de um autor famoso, um psicanálise, que eu esqueci. Eu tenho esse livro, está lá em casa. Estou vendo a capa dele, mas não lembro o nome do autor. É um Alzheimer. E esse livro foi muito polêmico, porque foi um livro exatamente que difundiu essa ideia de que, a partir dos mapemas da sexuação de Lacan, né, a ideia seria de que exatamente os transexuais não teriam feito uma sexuação e, por isso, a sexuação no feminino, pela via do feminino, por exemplo, seria uma resposta a uma psicose. Isso é uma possibilidade clínica, mas isso, você estender isso para todos os transexuais, não é rigoroso. Então, a clínica tem mostrado isso. Tem transexuais que não têm nenhum funcionamento muito próprio das psicoses. Né? Então, não é dessa ordem. Isso vem desde o Schreber, né? Lembrem-se que o Schreber, essa tese da psicose, de como o Schreber, por exemplo, ele fez, não sei se todo mundo lembra do Schreber, leu o Schreber, lembrem-se que o Schreber fez uma transexualidade delirante. No delírio dele, ele se transforma em mulher, não é qualquer mulher, né? Porque é a mulher de Deus, não é qualquer coisa, né? Não é qualquer mulher, ele se transforma na mulher de Deus e, junto com Deus, ia criar uma nova raça. Então, ele via o corpo dele se transformando, né? Os cabelos crescendo, os seios crescendo e tal. Então, o Schreber não era assim, não fez uma transexualidade no sentido que botava roupa de mulher e saía, não. Era uma construção delirante que, inclusive, o organizou. Ele saiu da crise
psicótica, saiu inclusive do internamento, mas ele tinha essa construção delirante na cabeça dele. Então, a partir daí, essa ideia, a tese é mais ou menos de que haveria algum tipo de fracasso na instância fálica nas psicoses, e esse fracasso encaminharia o sujeito numa psicose para uma sexuação no feminino. O Lacan, inclusive, dá um nome a isso, o empuxo à mulher. Seria um empuxo à mulher. É mais ou menos isso que o Schreber fez. Na falta de... Ou na falta, sim, na falta não no sentido comum da falta, né? Numa inexistência, para não dizer falta, o fálico é uma falta, né? Na inexistência de referenciais fálicos, o sujeito inevitavelmente iria se sexuar no campo feminino, né? Já que o fálico seria exatamente o significante abalizador da sexuação masculina. Oi. Quando eu entrei na faculdade, tinha essa relação que é como está apresentado para a faculdade, já tem psicose, né? Tem uma relação evidente. Uma relação direta. Quer fazer a mudança de sexo, é psicose. Quer estar uma parte do seu corpo e não é para você. E como vai ficou por isso? Você faz essa relação, por exemplo, com o sexual neurológico e quer fazer a investigação sexual. Olha, uma coisa eu concordo no sentido da... do pênis. Porque qualquer homem comum, ou mesmo um travesti, por exemplo, cujo pênis tem uma significação fálica e sexual, é complicado ele não vai querer arrancar, ou fazer, ou cortar. Entende? Mas veja que se você quer fazer uma ablação do pênis, necessariamente é como se aquele pênis não tivesse passado por alguma significação fálica, né? Por exemplo. Então, mas veja bem, nós estamos falando de foraclusão local. Nós não estamos falando de foraclusão do nome do pai, que é a tese do Lacan para a psicose, né? Porque, por exemplo, Lacan vai dizer que o obsessivo faz uma foraclusão da castração. O obsessivo faz uma foraclusão da castração, por exemplo. Né? Nós não estamos falando da foraclusão do nome do pai. E, posteriormente, Lacan vai usar a foraclusão como um mecanismo estrutural generalizado. É o primeiro momento da estrutura, é uma foraclusão. Então, isso, obviamente, que isso aí você tem que ver casa a casa, né? E, lembra que você pode ter, como é no caso das mulheres comuns, por exemplo, em que a significação fálica é distribuída no corpo, e não, como dizia o velho Freud, não no pênis, porque a mulher, rigorosamente, não tem pênis, né? Do ponto de vista anatômico. Tem um artista experimental que eu sempre escrevo pegar o carro. Tem que fazer uma coisa. Então, nesse caso, ela não fez redesignação. Mas ela se refere como pênis feminino. Isso também pode ser considerado como uma paraclisão do pênis ou somente se Veja bem, é complicado você saber o que é que ela está chamando de pênis feminino, né? É diferente. Você tem uma condição ser uma mulher e tem uma condição fálica como toda mulher comum. Isso é outra coisa. Pênis é um órgão anatômico. É por isso que a psicanálise não usa mais o termo pênis. Freud trocou, né? E não usa mais o termo pênis. A psicanálise trabalha com a dimensão do falo, né? Porque aí tem a ver, obviamente, com uma certa imagem do corpo. Eu não sei o que é que essa artista
está chamando de pênis feminino. No limite das considerações teóricas da psicanálise, você poderia simplesmente dizer que é uma mulher numa posição fálica. Não sei se é isso que ela está dizendo. Né? Enfim. E essa fase de formação, Bom, me desculpem, a gente está aprendendo. Bom, muito obrigado pela correção. Então, se a mulher, ao invés de precisar um órgão como seria um homem, ela faz isso pouco, é isso? E Freud é. Uma vez eu falo, sim. Ao invés de passar pelos que talvez ela não. Sim. Seria um pouco para ela. Sim. Sim. Mas para isso, o pênis, por exemplo, precisa não ganhar uma significação fálica, entende? Porque, assim, tudo na cultura leva a isso, a uma significação fálica do pênis. Mas isso não é natural. Isso tem a ver com a condição discursiva e simbólica da cultura. Eu tenho que falar bastante toda talvez o tempo seja mais um contato com o corpo. Sim, tudo bem. Pode ser. Claro. Aí tem a ver com porque aí é onde exatamente a gente sai da ideia anatômica para a dimensão do gozo. Não é a mesma coisa. Se o Freud estava preso nessa lógica anatômica, o Lacan vai por outra dimensão, que é a dimensão do gozo. É como o corpo goza. Quais são os abalizadores do gozo do corpo? Pergunta também? Mas só uma coisa, é que eu lembro que o meu também ele fala não sobre a função da cultura, mas sim sobre os novos órgãos do corpo. O que seria mais ou menos essa era situação dos órgãos voltados, por exemplo. Sim. O Lacan diz isso com todas as letras, que ele brinca, ele conta a história do Tiresias, né, do Seminário 20, e que, se eu me lembro a história, era mais ou menos assim, que Zeus e uma deusa, Afrodite, ou coisa parecida, estavam, não me lembro mais da história, mas mais ou menos isso, estavam brigando para saber quem era que gozava mais, se era o homem ou a mulher. Curiosamente, então pronto. Curiosamente, o argumento era que o Zeus estava dizendo que era a mulher e a Hera estava dizendo que era o homem. Era um argumento contrário. Né? A gente então fazer o seguinte, vamos chamar o Tiresias. Tiresias é o oráculo do Édipo, aquele cego, né? Que antes de ficar cego, o Tiresias virou mulher e passou 7 anos como mulher. E aí eles chamam o Tiresias para dizer. Aí o Tiresias não vacila, diz, é claro que é a mulher, né? Que a mulher goza mais, porque é exatamente por isso, o gozo é com o corpo. É um gozo do ser, como diz Lacan, é um gozo do corpo. E o gozo masculino é restrito ao gozo sexual. E na mulher, não. A mulher goza muito mais. Espenduricada. A mulher que eu digo assim, o feminino, né? O corpo feminino. Então, não é por acaso que ter um corpo feminino é uma escolha, por exemplo, que as travestis, as transexuais, fazem como uma forma de gozo. Então, tem uma condição de gozo. Por isso que Lacan vai para o gozo, entende? E veja bem, esse gozo, no caso, no campo do feminino, ele exatamente não é todo sexual. Ele é não todo sexual. E, obviamente que as mulheres têm gozo sexual, obviamente. Então, tem uma diferença aí, que é uma diferença
de certas balizas do Deus do corpo. Que é isso que Lacan vai fazer essa sexuação. E veja bem, ainda assim, é porque não dá para a gente falar da sexuação, porque essa história da sexuação, ela precisaria de um tempinho para a gente falar disso. Né? Tá lá no vídeo do YouTube. O fato de que você pode ter, por exemplo, um homem que se reconhece homem no campo feminino, por exemplo, né? E vice-versa. O fato de estar no campo feminino não quer dizer que esse homem seja uma mulher, até porque nós estamos falando de mulher, de homem e mulher. Estamos falando de masculino e feminino. Eu até citei para vocês, por exemplo, o Chico, né? E como o Chico é um cara que fala do feminino como nenhuma mulher eu ouvi falar. Um cara que canta o feminino, que fala do feminino de uma maneira que é impressionante. Ele é uma mulher quando ele escreve aquelas letras. Né? É uma mãe, né? Enfim, então não é uma questão de ser homem ou ser mulher. É uma questão de campos de gozo. Entende? E que não são excludentes. Não são excludentes. Porque é exatamente o feminino, eu estava falando isso no colóquio, né? O feminino é exatamente esse tipo de gozo que está sempre demonstrando que o campo fálico masculino é insuficiente. É castrado, é faltoso. Então, isso aparece muito na nossa pesquisa, né? De como os homens se incomodam com as mulheres, porque as mulheres estão a toda hora denunciando a impotência, a insuficiência do fálico. E aí tem uma hora que ele perde a cabeça, tem uma crise de impotência, e aí tenta demonstrar toda a potência espancando essa mulher. A cólera masculina é uma como é que chama? Assim, uma denúncia da impotência desse homem que está colérico. Porque o que leva ele à cólera, ao ataque de cólera, espancar, quebrar e etc., é a impotência. Aí seria uma coisa né? Você ainda está falando dele, rapaz? Ele Não está, né? passa o tempo todo falando que era, né? Aí ele perde, né? E aí, de repente, ele se torna totalmente broxado, assim. Ele gritou, defendeu, né? Não, mas eu fui perto, falando assim, porque às vezes eu fico me questionando. Poxa vida, né? Porque eu acredito que ele acreditava naquela função, naquele momento que ele estava ficando. E aí, de repente, ele perde isso e ele não se organiza. Pelo menos assim, aparentemente para o público. Veja bem. Preste atenção. Você me deu uma boa ideia agora, dá até um bom artigo. Qual é a diferença entre o falo simbólico e o falo imaginário? É o Lula e o Bolsonaro. Vocês estão vendo a potência do Lula, a potência simbólica do Lula, fálico, que ele tem, e como ele está no COP27 sendo tratado como... É uma potência fálica simbólica. O Lula não está dizendo eu sou imbrochável, eu sou macho, e tal, tem o pau de 20 centímetros. Exatamente. Ele não está dizendo nada disso. Não é? E tem todo um reconhecimento da potência fálico-simbólica dele. Não é? O Bolsonaro só tinha isso imaginariamente, dizendo que era macho, que era imbrochável, que comia todo mundo. Não é? Essa condição imaginária, que obviamente ele não tem. E agora, espero que ele se deprima, corte os pulsos, a gente pode dar ideia para ele. Assim. Veja que essa é a diferença, entende? De uma certa... Que é a questão do reconhecimento fálico. O sujeito, vocês sabem disso, o sujeito chega e diz, eu sou macho, sou machão, você fica logo virando em pé, né? Por que esse cara precisa tanto dizer que é o
macho, pô, tem alguma coisa errada, né? Entre aspas, né? Ele está querendo camuflar alguma coisa. É claro que isso também é pura canalice da nossa parte, a gente não sabe. Mas tem essa ideia, né? De uma mascarada imaginária, histérica, inclusive, né? É uma mascarada. Da mesma maneira que as mulheres têm a mascarada histérica, fazer a super fêmea, fatal e etc., os homens também têm, né? Super-homem, potente e tal, e etc. Quem foi que levantou? Eita, tem fila, vai. Como você está vestido? Vai na rua, Não. só. Os algo essa coisa que a gente chama de especializar na sabe? São críticos essa final. Sim. Já que a história total, existe uma natureza possível do terrorismo? Não. Porque exatamente a ideia é essa, de que essa não é uma ideia da psicanálise, é uma ideia, por exemplo, quem, na verdade, não sei se é ele quem cria, mas é quem difunde a ideia, é o Levi-Strauss, com essa lógica de que quando a gente entra na cultura, o Levi-Strauss é um antropólogo, quando a gente entra no mundo da cultura, a gente perde a natureza. Nós não somos seres naturais. Isso, obviamente, não quer dizer que a gente não tenha biologia, que não haja uma organicidade e tal. Mas nós não funcionamos no campo natural. O mundo humano não é o mundo natural, é o mundo simbólico. O Levi-Strauss diz isso, Lacan diz isso, e etc. Okay? Então, você pode nascer macho ou fêmea, e aí tudo bem, é um dado do real da natureza. Né? Você não escolhe nascer com um corpo com pênis ou sem pênis. Por exemplo, um corpo de macho ou um corpo de fêmea. Tudo bem, é um dado do real. Não precisa nem dizer da natureza. Agora, você se tornar homem ou mulher, ou trans, ou o que for, são outros 500. Isso não vem como uma ontologia biológica, genética, ou o que quer que seja. Não funciona assim. É claro que existem algumas síndromes genéticas, por exemplo, e tal, que vocês devem ter estudado isso nos super macho, super fêmea. Lembram disso? E aí é outra coisa, são casos sindrômicos, cujo percentual é mínimo, é ínfimo. A sexuação do sujeito, ela é toda, e aí a psicanálise está completamente de acordo com os estudos de gênero, com a Butler e Companhia Limitada, de que é sempre constituída. Né? A própria sexualidade também. A sexualidade, ela não. A maneira como você opera, como você pratica a sua sexualidade, a gente já viu isso aqui, depende da cultura e depende da sua história. Depende como, por exemplo, a cultura. A gente viu isso com Foucault, né? Foucault mostrou isso, por exemplo, né? Comparando o mundo grego com o nosso mundo ocidental cristão, o que é que a cultura autoriza para você gozar e o que ela interdita. Entende? Então, não existe natureza, exatamente por isso que não existe ontologia do homem e da mulher. Porque, veja que para Freud já dizia isso, não existe homem e mulher no inconsciente. Está lá, sexualidade feminina, né? A afirmação de Freud, eu acho que é. Mas está lá, num desses textos, se não me engano, da época que ele fala da sexualidade feminina. Não existe homem ou mulher no inconsciente. E Lacan diz a mesma coisa. O sujeito, rigorosamente, ele não é homem ou mulher. O sujeito opera na relação com seus objetos, produz algumas identificações, etc. Então, não tem... a natureza humana é uma ideia dos humanistas do século XVIII e caiu em desuso. O século XX acabou com a ideia de natureza humana. Era aquela coisa do Rousseau, né, do século XVIII, que o bom selvagem, nós somos naturalmente bons ou somos naturalmente maus, aquele papo todo. E o século XX, foi o século da linguagem, né, século XX, acabou com essa ideia de que existe uma natureza
essencialista, né, humano. No século XX, a antropologia, a sociologia, a psicanálise, etc., no século XX acabaram. É claro que você diz, mas até hoje usam. Usam, mas é anacrônico. Ninguém acredita mais na natureza humana. Usa no moralismo, usa em algumas perspectivas teóricas e tal, mas é na medicina, tá? Mas é um conceito completamente anacrônico, fora de é ultrapassado. Todos são não naturais. Não é só o homem e a mulher, não. Travesti, o transexual e tal. Onde era que a gente estava falando nisso? Ah, foi na qualificação da Yasmin, né? O risco, porque algumas. A Yasmin está trabalhando com as transexuais, né? Algumas transexuais dizem isso, que eu nasci transexual. Isso é um risco, do ponto de vista político e ideológico. Né? Seria a mesma coisa você dizer, eu nasci. Sim, porque você corre o risco de naturalizar a transexualidade ou a homossexualidade, por exemplo, como sendo algo biológico, natural, e é um risco biopolítico. Eu me lembro, acho que eu já contei isso para vocês, só contar essa história do Foucault, rapidinho. No fim da década de 90, eu acho que eu já contei isso para vocês, mas vou contar de novo. Os americanos, para variar, né, os geneticistas americanos, tem alguém me enchendo o saco telefonando aqui, meu filho, para variar, descobriram, aquelas pesquisas genéticas americanas que tem até hoje, descobriram o gene da homossexualidade. Pesquisa americana que hoje ninguém acredita mais, né? Mas na época tinha isso. Aí a comunidade gay, o Foucault era militante da comunidade gay americana, inclusive ele vivia em São Francisco, né? Ficou empolvorosa com essa história porque era uma armadilha. E o Foucault diz, olha, cuidado, isso é uma armadilha ideológica. Porque se você acredita que a homossexualidade é genética, você, por exemplo, é absolvido da sua culpa moral de ser gay. A cultura impõe essa culpa moral. Eu sei que você passa a dizer, é genético, eu não tenho nada a ver com isso. Não é? Não fui eu que escolhi. Eu não sou culpado, porque não fui eu que escolhi. Entende? Por outro lado, o que é que acontece? A homossexualidade passa a ser tratada como doença, ou como síndrome. E aí ela não tem nada a dizer sobre a sexualidade humana, que possa ser um erro, uma doença. Entende? Então, é uma armadilha ideológica complicada se você naturaliza a coisa. Porque, veja que, desde o Freud, a gente sabe disso. Ó. Mesmo que isso tenha sido usado de uma maneira moralista, né, a história do perverso polimorfo em Freud, o que é que ele está dizendo? Que a sexualidade humana é perversa, é polimorfa. Por mais que o Freud tenha incorrido na história da dominância genital, dominância não, como era? Não, hã? Não. A predominância genital, o termo não é predominância, não. Mas, enfim, que ele incorre nesse moralismo, no próprio Freud, primazia do genital, exatamente. Você perderia a função, né, ou como essas sexualidades podem falar, se você patologiza, elas passam a ser patologias. São negativizadas do ponto de vista do saber, não tem nada a dizer sobre a sexualidade humana. Além de criar uma norma, né? O que é doente, o que é sadio. Então, Foucault chamou a atenção, né, dessa armadilha ideológica com a naturalização. No caso, na época, era da homossexualidade. Quem era mais que ia fazer pergunta? Só uma colocação mesmo, aí eu vi, eu não estou falando sobre você. Você personagem específico, que é um bombeiro, ele tem aqueles 40 e poucos anos, e ele já é um personagem estereótipo daquela masculinidade, estilo Bolsonaro.
Minha filha, mas ele tem tanto escravizado, macho, homem, ele, mesmo sendo biologicamente macho, ele aplica testosterona nele mesmo o tempo inteiro. E aí, quando você falou, né, sempre tem uma coisa por trás. E aí, na história dele, ele perde um filho. Tipo assim, o filho dele desaparece e ninguém sabe onde ele está. E aí, que a pessoa, né, vem, é uma mulher disfarçada do filho dele, então é uma mulher trans, elas só se disfarçam para poder fugir da polícia, mas ela vem, ela está grávida e raspa a cabeça, se modifica completamente para poder se passar como filho desse cara, né? Não assisti. Pois, exato. É. Mas a partir do momento que eles entram em contato, mesmo o cara, que é o dono dele, máscara, vê que aquilo ali não é o filho dele, na verdade é uma mulher que está grávida, aí ele entra em contato com essa dimensão do campo feminino e ele começa a ter uma relação próxima, ele começa a ter a elaborar melhor as suas próprias questões, né? Eu acho que um filme bem interessante para falar isso. Titânio. Eu assisti o filme, é muito bom. É um filme estranho, né? Sim. Mas é muito interessante. Bom, o que mais? Alguém mais vai perguntar? É. Também sobre essa coisa do Pacto Mais Simbólico, né? Também, tipo assim, é muito interessante a gente ver também essa coisa que você fala com o Bolsonaro, né? Não só na figura do Bolsonaro, mas também na dinâmica que exerce o ideal, né, com a massa, né, com o grupo do Bolsonaro de maneira geral, né? O impacto que isso gera, né, assim, em termos de rechaço mesmo, né, vai rechaço, que a gente pode fazer. Essa ideia de mito, né? É curioso, né? Porque o pior é que ele se coloca nessa posição de ser um pai real, né? Um pai que pode gozar de tudo, né? Que é o pai freudiano da ordem. Posso fazer o que eu quiser, porque a lei não é o pai da exceção, né? A lei não se abate sobre mim porque eu sou uma exceção, porque sou o primeiro pai. Né? Pai fora da lei. Mas, enfim, esqueceu o Bolsonaro, né? Você cai em... Oi. Você falou, né, dessa questão claro, né? Aí, quando eu falei do político, eu não tinha nada que passou do Ainda tem, até hoje. Ainda tem. Tem. Aí nada mais, só tem a patologia geral. Aí, assim, eu poderia dizer assim que né, patologia, principalmente relacionada àquela vontade, ela tem um olhar físico em relação a gente ter essa diagnóstico fechado, né? Assim, sentido que ou é a mesma leitura, Não. Bom, as outras eu não sei, mas a psicanálise... Não, você a psicanálise não. O que eu sei, assim, de fora, é que a psicologia comportamental aceita sem nenhuma crítica. Inclusive trabalhos, os colegas comportamentais trabalham com DSM, 5 e etc. Né? Quer dizer, e veja bem, é a abordagem que se diz científica. Mas, assim, com essa questão das estruturas, você trabalha lá dentro de diagnóstico, vai facilitar a questão da abordagem, que você vai ter com o paciente, né? Claro. Não, uma coisa é você fazer... Não é mas isso é para você saber a condução do manejo. Claro. Claro. Então, assim, se você for ficar, dar um pouco de realidade para poder fazer discurso dele, não faz sentido. Claro. Você não pode atender um paciente no funcionamento psicótico, exigindo, entre aspas, porque o analista não exige nada, né? Mas as intervenções do analista convocam o sujeito, por exemplo, na clínica com a neurose, as intervenções do analista convocam o sujeito a ocupar a sua posição de sujeito.
inclusive a sua condição fálica, né? Que não é a mesma coisa de fazer como o coach faz, porque o coach propõe que você seja potente, né? Você diz, chega lá e diz, eu estou impotente, e o coach diz, não, vai dar certo, você vai ser potente. O Lacan tem uma frase que diz assim, uma análise leva o sujeito da impotência à impossibilidade. Não é da impotência à potência, é da impotência à impossibilidade, que é a impossibilidade da relação sexual. Então, você, na clínica, você tem que saber, por exemplo, como é que o sujeito funciona do ponto de vista, inclusive, da relação com o gozo. Ah. Porque, por exemplo, se as balizas fálicas não funcionam para o sujeito como funciona para o neurótico, você não pode apresentar né, e intervir a partir dessas balizas fálicas para o sujeito. Mas veja bem, uma coisa é você... Isso é interessante, porque o Freud, desde o começo, dizia isso. O delírio não é uma doença, o delírio é uma tentativa de cura. O Lacan diz a mesma coisa no do sintoma. O sintoma é o que o sujeito pode fazer por ele, do ponto de vista da manutenção da sua singularidade. Então, é diferente você patologizar isso e você querer dissolver isso, como os comportamentais fazem, por exemplo. Querer corrigir o delírio, por exemplo, que na verdade, é uma bobagem, né? Eles não vão conseguir fazer isso nunca. É como se o delírio fosse uma patologia. E não é. Veja que o delírio foi exatamente quando o Schreber constrói esse delírio, de que ele virou mulher de Deus, ele se organiza. Porque ele nomina, como diz Lacan, o que é que se passa, o que é que está atacando o corpo dele. Ele faz uma ficção delirante, mas faz. E isso organiza. Né? Então, é diferente de você patologizar, negativizar e querer dissolver, que é mais ou menos o que o DSM, a psicopatologia psiquiátrica e a comportamental também fazem. Então, defeito toque, você tem toque, não é um defeito, né, neuronal, sei lá, ou comportamental, e você tem que fazer isso aqui 10 vezes, entendeu? Aí ou você toma um remédio, ou você condiciona o cara a não fazer mais isso. Ele vai fazer isso aqui. Entendeu? Foi que o Freud abandonou a hipnose por isso. O Freud sacou. Se ele para de fazer isso, ele vai fazer isso. Se eu não mexo na estrutura, não adianta eu atacar ou dissolver o sintoma. Aquilo serve para ele. E se você acabar o sintoma, ele não conseguir inventar outro, ele vai fazer besteira. Vai se matar, vai fazer ato, vai matar alguém. Então, o sintoma é uma proteção do sujeito. Não é uma patologia. Lacan radicaliza isso ao ponto de chegar no fim da obra e dizer que o fim de uma análise, o sujeito tem que se identificar com o seu sintoma. Obviamente que ele precisaria entender melhor o que é isso, né? Que não é uma apologia do sintoma. Porque o sintoma, exatamente, ele carrega esse traço real de singularidade do sujeito. Então, é como se o Lacan dissesse, olha, ao invés do sujeito repudiar o sintoma, ele tem que saber como é que o sintoma serve para ele, como é que ele se identifica com esse sintoma, e fazer desse sintoma um savoir-faire. Em francês, é um saber fazer com isso. Não recusar. Então, veja que é completamente diferente. É por isso, inclusive, que eu digo, outra coisa, só para arrematar. Eu disse, quem está fazendo meus seminários sobre a topologia borromeana, já há algum tempo, eu já disse isso várias vezes. E a topologia borromeana do Lacan, enfim, é quando ele ultrapassa, a psicanálise ultrapassa a psiquiatria do século XIX. Porque o Lacan diz isso, desde o seminário 15, por exemplo, ele diz isso. Não existe a psicose. Existem psicoses. Não existe a neurose. Não é assim. Não existe a psicose. Existem psicóticos. Não existe a neurose. Existem neuróticos. Essa entidade estrutural diagnóstica, que inevitavelmente é patologizante,
né, seja na psicanálise, seja na psiquiatria, Lacan dissolve. Tanto é que ele dá uma única estrutura para todo mundo, que é a estrutura do não-borromeano, da cadeia borromeana. Como é que isso funciona? Se o sujeito, tanto é que ele muda a teoria da psicose, né? A ideia de foraclusão do nome do pai, não que ele abandona, mas ela precisa ser, ela vai sendo relativizada. Né? O exemplo maior é o Joyce, que ele passa a trabalhar com o Joyce, David Joyce. Né? Ele vai dizer isso, que como o Joyce pega a loucura dele e faz uma coisa absurda, que é simplesmente o maior escritor modernista da face da Terra, considerado. Porque simplesmente ele inventa uma outra forma de escrever. Um negócio bonitinho. Parecido com o nosso Guimarães, né? O nosso Guimarães, que é muito impressionante, né? A gente lê, mas que o cara escreve daquele jeito. Mas é diferente, porque o Guimarães, ele é metafórico, né? O Joyce não, é um deslizamento meio estranho. Mas isso, por exemplo, você levar essa ideia de despatologização à sua radicalidade, na minha concepção, tem que passar pela topologia borromeana, do Lacan. É exatamente onde é como se o Lacan dissesse, só tem uma estrutura. Se virem com isso. Não tem neurose, psicose, são três, né? Tradicionalmente são três, neurose, psicose e perversões. Aí tinha aqueles mecanismos, que eram os mecanismos significantes. Né? O Lacan ultrapassa a lógica significante, uma topologia. Né? Fora a oclusão para a psicose, o recalque para a neurose, o desmentido para a perversão, por exemplo. Né? Isso não é propriamente recusado, mas precisa ser situado dentro da cadeia. Né? Isso implica, por exemplo, que você assim, no sujeito não necessariamente precisa ter uma estrutura única, assim, sei lá, você não consegue forte, mas muito sujeito. Poder ter elementos psicóticos e neurológicos. Sim. É porque eu não estou com o nome romano aqui, porque senão depois eu poderia apresentar para vocês. Porque, por exemplo, na psicopatologia tradicional, a ideia qual era? De que o gozo do outro ataca o psicótico, tornando ele um objeto. É verdade? Nos quadros de psicose, você vai encontrar isso. O psicótico reclamando que tem alguém atacando ele, gozando dele, ou o objetalizando, fazendo dele um objeto de gozo. Estou falando teoricamente. Né? Quer dizer, como é que isso se apresenta para cada um é variado. Aí o que é que o Lacan faz? O Lacan coloca o gozo do outro e a condição de objeto no meio da estrutura. Vocês estão me cutucando? Vou desenhar aqui mal e porcamente o laborromiano. Dá para ver um pouco ali? Não dá para ver. Não desenho assim, porque tem os cruzamentos por baixo e por cima, mas eu não vou fazer para não perder tempo. Tá? E aqui no meio, ele coloca, aqui você tem o real, o simbólico e o imaginário, que é o tal do laborromiano. O Lacan vai nominar essas zonas. O objeto A, o gozo do outro, é um J, que em francês é com J, a jouissance. O gozo fale e o sentido. Por exemplo. Isso que eu estava falando sobre a psicose, é isso aqui. O gozo do outro objetaliza um sujeito. Isso aqui é o nome grego, um sinalzinho aqui no meio. É o tal dos gozos. Né? Ora, se você tiver um ataque de angústia, é exatamente isso que acontece. Você é psicótico por causa disso? Não. Você pode até fazer besteira se você tiver um ataque de angústia. A angústia é uma coisa perigosa. Mas quando você está angustiado, o que acontece? Você está sendo atacado e objetalizado por um outro, que obviamente esse outro não é Deus, como ele seria, mas é o próprio corpo. E está lhe atacando
e lhe apresentando essa condição geral. Que o sujeito possa se manter nesse circuito aqui, por exemplo, como o Lacan explica a paranoia, esse circuito desse olho, quer dizer, está todo mundo aqui. Todo mundo tem essa condição objetal, inclusive neurótica, porque é exatamente nesse lugar onde o sujeito é posto pelo Lacan. Tá aí? Você só é sujeito porque tem buraco. No objeto. Se não tiver buraco, não tem sujeito. E o pior, o sujeito está aqui sofrendo os efeitos do real simbólico do imaginário. Como é que você se protege disso? Aí é o que vai determinar se você funciona neuroticamente, psicoticamente ou conversamente. Como é que você se protege dos efeitos de real simbólico imaginário? Que você vai ser atacado e vai sofrer os efeitos de real simbólico imaginário? Vai. Todo mundo. Porque não tem alguém que está só. A primeira teoria do Lacan é que a psicose seria uma soltura do anel, né? Da cadeia. Depois ele abandona. Se soltar, real simbólico sempre sim. A ideia era essa, né? Estava assim, real, simbólico, imaginário. Isso aqui não existe. Ele afirma isso no seminário 21. Aí no 22 ele já não afirma de novo. Já não afirma mais. Isso aqui não existe. Isso aqui, se houver isso aqui, não é humano. Para ser humano, tem que ficar tudo. Todo qualquer sujeito, por mais que não fale, por mais que seja anencéfalo, tá? Significa o quê? Isso aqui é o gozo fálico, porque isso aqui é o fim maiúsculo. É o símbolo do falo simbólico. O falo imaginário é o menos fi, é o fi minúsculo. Sentido. Gozo do outro, gozo fálico, o sentido, aqui, objetuar, ou macho gozar, né? Que é o gozo objetuar. É o simbólico imaginário. E aqui, para concluir, se vocês quiserem, ele coloca o corpo, a morte e a vida. O corpo é imaginário. Imaginário, porra aí, deu para ver ali, não? O corpo está no campo imaginário, a morte no simbólico, a vida no real. Curioso, né? É a vida no... Você não sabe o que é a vida. Uma explicação para a vida. A morte, você está respondendo aqui. A morte você só sabe da morte porque você está no simbólico. Só quem sabe da morte somos nós, seres de linguagem. Sabe assim, né? A gente é afetado pela condição finita da vida. Saber o que é a morte, ninguém sabe. Naquele período, aí tive uma necessitamente um pouquinho, mas eu tive que demorar muito tempo, aí eu achei que não trabalho com pessoas, depois, agora eu voltei, né, e por uma hora ainda não faço certo. Aí, assim, porque eu percebi, quando eu fiquei estudando a graduação, que na psicanálise, né, psicanalistas, psicanalistas, eles sempre a questão da cultura, né? A questão não necessariamente psicopatológica, mas isso causa mais da psicologia é como se, a partir do que a pessoa leva do diagnóstico, também a pessoa se identifica alguma questão para não deixar de levar um mais, pode ter um olhar tanto da estrutura, mas também da criativa, né? Não sei, já a pessoa leva. Aí eu queria saber, assim, ao tirar mais a minha pergunta. É como se a gente tem uma importância também a gente ter esse patologia geral, para poder você, né, nesse momento, saber como
Para identificação aí, não, né? Não, veja bem, a psicopatologia geral, no sentido da psicopatologia psiquiátrica, não faz nenhuma falta para clínico psicanalista. Eu estudei isso na época de faculdade porque era obrigado. E na minha época nem era esses DSM que a gente estudava, ninguém estudava DSM. A gente estudava aqueles manuais de psiquiatria, que eram uns tijolos desse tamanho, que estão mofando aí na biblioteca, porque era a tal da psiquiatria dinâmica ainda, né? Isso no começo dos anos 80. Era a tal da psiquiatria dinâmica. Era muito mais interessante, inclusive, porque, inclusive, tinha uma influência da psicanálise. Na década de 90, isso desapareceu. De 80 para 90, desapareceu o DSM-3, eu acho, 94, foi o 3, fez uma... Aí teve esse negócio de transtorno e tal. Isso... Mas veja, isso não, para a psicanálise não faz nenhuma falta. Talvez porque, às vezes, você tem que conversar com os colegas psiquiatras, né? Você está atendendo pacientes que são acompanhados por psiquiatras, não necessariamente psicóticos, mas aí você tem que conversar. Obviamente que a gente tem que dar fazer uma adequação, né? Porque o psiquiatra vai dizer, ele tem toque. Né? Tá bom, você não vai dizer, não, toque não existe para a gente. Você não vai fazer esse tipo de coisa, né? Mas para você, para o analista é que faz o diagnóstico. Atuar na agora, eu acho que assim, na época que é urgente, eu acho que ele mais saber traz poesia também, traz uma olhada da literatura, não só uma questão da descrição da própria mas mesmo assim, eu tinha alguma coisa a mais relacionada à Não, psicopatologia psicanalítica tem um monte de coisa. Mas também me interessa usar nesse caso. Você vai fazer o. Olha, tem um livro do Philippe Julian, que se chama Neurose, Psicose e Perversão. Psicose, Neurose e Perversão. É muito bom. Philippe Julian. São as três estruturas, eu não sei qual é a ordem que está no título do livro, mas eu acho que é Neurose, Psicose e Perversão, do Philippe Julian, que é um psicanalista, morreu há pouco tempo, morreu. Que é um psicanalista, um cara bacana. E agora sim, tem muito, né? Muito. Você coloca no Google Acadêmico, você colocar neurose, ou psicose, ou perversão, vai aparecer o mundo e mais alguma coisa. Hã? Então, pronto, o livro do Juliano, né? Felipe Juliano. Professor, eu queria voltar para você, só que a gente tem a ideia de que baixa a Freud e a morte não é simbolizável, Sim. Aí, nesse sentido, eu tenderia a pensar o real. A gente pensa um pouco real e também quando a gente está consideração assim de confronto com o morte, por exemplo, né? Seja como ela fazer um treinamento, seja um pouco real. Quando o Lacan escreve esse nó aqui, esse mesmo nó aqui, né, na terceira, que é uma conferência que ele dá antes do seminário 2, vai aparecer assim: a morte no simbólico, ou melhor, a morte no real e a vida no simbólico. Aí depois ele troca. A lógica dele era essa. No RSI, no seminário, ele faz essa troca. Né? Porque ele vai mostrar exatamente isso. É claro que a morte continua sendo algo que não é simbolizado. Tá? Mas o efeito da gente saber que morre só é dado pelo simbólico. Os animais não estão nem aí. Claro que eles têm as coisas instintivas dele, mas não tem crise existencial. Tem. Mas toda cultura é simbólica. Exatamente. Mas eu tenho que entender como é que a psicanálise a gente faz isso. Tem que mostrar o assustador. Não, veja bem. O tratamento que a gente simbólico que a gente dá para a morte tenta exatamente retirar o horror real da morte. Mas ela não deixa de ter esses efeitos de real. Né?
para todos nós. Porque é o que a religião faz, né? A religião tenta retirar os efeitos de real da morte. Só que a religião faz isso fazendo uma certa denegação da morte. Né? Que a morte, a gente não morre, a gente vai para outro canto e tal, e etc. Que aí é uma construção simbólica, imaginária, sobre o real da morte. Né? Você só pode fazer isso porque você está no campo do simbólico. A vida é que o Lacan vai colocar no campo do real, que rigorosamente a gente não sabe o que é. Nem os médicos, nem a biologia. O Foucault tem um livro chamado Nascimento da Clínica, né? Ele vai falar lá como a vida foi definida como que era o bom funcionamento dos órgãos, era uma coisa assim, né? E a morte, o contrário. Ele é mais direito, mas rigorosamente você não tem como explicar, porque a gente passa a vida sem saber da vida, rigorosamente. É da dimensão real. Né? Então, essa troca é polêmica, porque ele faz isso, né? Isso que você perguntou. Se você pegar a terceira, você vai ver que está diferente. Vai estar a vida né? A vida no simbólico e a morte no real. Isso aqui já é uma mudança que ele faz no RSI. Tá? Mas a morte continua sendo algo que... Porque esses três eles não são separados. Né? Continua sendo algo que impacta o sujeito, né? Mas nós estamos sempre tentando dar um tratamento simbólico para a morte. Os rituais, né, os enterros. É um negócio... A menina Isabel, do vôlei, uma atleta, de repente a mulher pega uma bactéria e morre em 2 dias, 3 dias. Porra, não. Eu não gosto. Não, já falamos da despatologização, dessa história do ser homem, ser mulher. Como eu disse para vocês, o texto é fraco. Eu não teria mais. Lá no começo que fala sobre saber, sobre parede, ele fala sobre ele mesmo. Bom, alguma questão? Mais alguma questão que vocês queiram colocar sobre o texto ou fora do texto, já que saímos do texto mesmo? Bom, então acho que podemos terminar por hoje, né? E lembrem-se aí, matutem a ideia de apresentar aí alguma coisa na nossa jornadinha daqui a 15 dias, né? Teremos um último encontro na quarta-feira e em seguida seria a jornadinha. Tá bom? Pois é, eu vou pedir para a Yasmine encaminhar isso. Tá? Não. Bom, não necessariamente, né? Deixa eu só parar aqui a gravação.